Em Jujutsu Kaisen, as expansões de domínio são as técnicas de barreira mais avançadas que um feiticeiro e uma maldição podem utilizar, e por causa disso são consideradas o auge da feitiçaria Jujutsu, porque elas constroem o domínio inato do usuário dentro de uma barreira infundida com a sua técnica amaldiçoada inata. E dentro de uma expansão de domínio, as técnicas amaldiçoadas do usuário se tornam muito mais poderosas, e qualquer uma que seja ativada vem com a função que torna esse tipo de técnica absurdamente incrível, o chamado acerto garantido. E nesse vídeo você verá todas as 17 expansões de domínio que sabemos que existem até o momento na obra, ranqueadas da mais fraca à mais forte. Será que o seu rank é igual ao meu? Só tem uma forma de descobrir? Fica comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal já se inscreve, tá? Porque a nova temporada de Jujutsu Kaisen já começou pegando fogo e a obra voltou ao canal de uma forma incrível. E, inclusive eu quero agradecer muito a vocês pela recepção do top 10 mais forte de Jujutsu Kaisen. Então se você é novo, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. E já ativa a sua expansão do like que vai ter o acerto garantido desse vídeo chegar em mais fãs de Jujutsu, assim como você, e de quebra vai ajudar muito o meu trabalho. Porque já deixando de enrolação, bora pro vídeo. E galera, antes de iniciar o rank de fato, eu preciso deixar claro que a expansão de domínio é a técnica mais suprema de qualquer usuário de Jujutsu. Ela é alcançada expandindo o domínio inato com energia amaldiçoada enquanto usa uma barreira para construí-la dentro de um espaço separado, e assim o feiticeiro ou a maldição imbui sua técnica amaldiçoada dentro da barreira para completar a expansão, e assim faz-a tomar uma forma de uma esfera totalmente tomada pela cor preta se olhada por fora, e que pode ter três tipos diferentes, que são os seguintes: os domínios incompletos, onde os domínios inatos que são expandidos usando apenas energia amaldiçoada, se uma técnica amaldiçoada incorporada, são incompletos, mesmo que incluam uma barreira, o que também se aplica nos casos em que a barreira não está fechada, o que se torna necessário praticamente usar a expansão de domínio em um ambiente fechado que será usado como forma de barreira, além de que esse tipo de domínio não possui a função do acerto garantido. O segundo tipo são os domínios letais, domínios que são construídos dentro da barreira imbuída de técnica amaldiçoada do usuário. As habilidades do feiticeiro ou maldição são amplificadas e quaisquer técnicas amaldiçoadas implantadas dentro do domínio são garantidas para acertar o seu inimigo. E esse fator de acerto garantido é derivado da técnica embutida na barreira, que é o que torna esse tipo de domínio considerado letal. Contudo, existem exceções, que são o Sukuna e o Kenjaku, que possuem a capacidade de expandir o domínio letal sem fechar sua barreira. E por último, mais não menos importante, os domínios não letais, que eram muito mais comuns no passado, porque a expansão de domínio era uma técnica que não era usada para serem fatais, elas apenas forçavam os alvos dentro a obedecer às regras da técnica amaldiçoada incorporada, e à medida que mais domínios foram sendo criados para serem letais, o número de usuários diminuiu muito ao longo do tempo, e a sentença mortal do Hiromi Higuruma, que estará nesse rank, é um exemplo de um domínio antigo e não letal que força seu oponente a um julgamento. Mas enfim, dada essa pequena introdução para entendermos melhor o que são as expansões de domínio e os seus tipos, agora sim, vamos para todas as 17 expansões de domínio de Jujutsu Kaisen da mais fraca à mais forte, que abrindo o nosso ranking em 13º lugar, que conta com 5 participantes, o que faz ser da posição 17 até a 13, nós temos as expansões de domínio da Urotakaku, Yutokotsu, Ryu Ishigori, Yuki Tsukumo e Hanami, e todas elas vão ficar nessa posição aqui porque, bom, sabemos que todos eles podem expandir seus domínios, mas não vimos como funcionam, portanto ficarão aqui em último lugar em conjunto, que vai nos fazer seguir para o próximo da lista, e o 12º lugar, Jardim das Quimeras das Sombras, do Megumi Fushiguro, fica nessa posição por ser uma expansão de domínio incompleta, que não consegue criar uma barreira própria, e por isso precisa ser liberada dentro de um ambiente fechado. Com ela, o Megumi pode criar sombras densas e fluidas, formando o Jardim das Quimeras das Sombras, que inunda a área ao seu redor. Dentro desse, entre aspas, jardim sombrio, Megumi pode manifestar vários Shikigamis, além de ter o controle avançado sobre todas as sombras disponíveis. Ele pode prender o alvo em sua sombra, pode conjurar um objeto semelhante a colunas de um osso espinhal com cordas em forma de arcos de raízes presas a ele. E é importante destacar que qualquer pessoa dentro da sombra precisa reforçar os pés com energia amaldiçoada, caso contrário, corre o risco de cair em um abismo infinito. Além disso, com a capacidade de invocar Shikigamis, o chão sombrio da expansão do Megumi se mostrou capaz de se transformar em sapos pretos que agarram o alvo do Megumi, e também pode criar várias versões da Noe capazes de voar e atacar o inimigo
rapidamente, Megumi foi capaz de enganar seu oponente com um clone de sombra. E em uma luta crucial contra o portador de dedos, ele usou a técnica das 10 sombras amplificada para se esconder na sombra da maldição do cão divino, desferindo assim um golpe mortal por trás. E embora o domínio ainda não tenha a função de um acerto garantido, aumenta muito o potencial geral da técnica das 10 sombras em 120% do máximo. No entanto, essa expansão de domínio ainda possui outra fraqueza, que foi explorada pelo Red no jogo do abate, quando usou a sombra do Megumi contra ele, convocando 3 carros para cair no domínio, já que o cosplay do Sasuke pode guardar itens em suas sombras, contanto que consiga suportar seu peso. E aí, se ele não suporta direito, acaba acontecendo o que aconteceu no jogo do abate, embora ele tenha conseguido achar uma solução para o problema, mas é basicamente por isso que ela vai ficar aqui nessa posição. Em 11º lugar, Sentença Mortal do Higuruma, e esse domínio cria uma sala de audiências onde o usuário e seu alvo desempenham o papel de promotor e réu, e é como um julgamento mágico. Ao fundo, vemos várias guilhotinas com detritos picados sobre elas, e a Sentença Mortal é um tipo de domínio que não possui um ataque fatal, mas sim força aqueles que estão dentro a seguir as regras da técnica amaldiçoada do usuário, e o objetivo aqui não é matar, mas sim aplicar um julgamento, e o domínio implementa um voto vinculativo, exigindo que o Higuruma explique as regras mencionadas. E dentro desse domínio, a técnica amaldiçoada baseada em julgamento permite que o Higuruma processe seu alvo com a ajuda do Shikigami chamado Judgment. E é importante destacar que não é permitida a violência dentro desse domínio para nenhum dos lados, e os procedimentos começam imediatamente após a ativação. Primeiro, o juiz anuncia as acusações contra o réu, que são crimes reais que eles podem ou não ter cometido, e o Judgment possui conhecimento automático sobre todos que estão dentro do domínio, mas essas informações não são compartilhadas com as partes envolvidas, assim como podemos ver na luta do Higuruma contra o Yuji. E o veredito do julgamento depende apenas dos argumentos apresentados por ambas as partes, e após a acusação, o réu tem a chance de se defender com 3 opções: silêncio, confissão ou negação. E se o réu optar por negar as acusações, ele pode mentir em seus depoimentos, e o objetivo do réu é dissipar todas as dúvidas e conseguir uma declaração de inocência do juiz. Por sua vez, o promotor, que no caso é o Higuruma, também tem apenas uma chance de prestar depoimento, mas a sua é uma refutação baseada em provas apresentadas pelo juiz para a deliberação. As provas são envelopadas, lacradas, que contêm evidências conjuradas na mão do usuário. No entanto, o promotor sabe o conteúdo do envelope antes de abri-lo, e após as declarações de acusação e defesa, o juiz emite um veredito legal, e se o réu for considerado culpado, ele é punido com uma das várias sentenças diferentes, e nem mesmo o usuário, que é o Higuruma, pode ter certeza de qual a sentença seu oponente receberá. Em casos graves, punições mais severas podem ser aplicadas, e a mais severa de todas, que nos foi mostrada na batalha do Yuji contra o Higuruma, é a pena de morte, que é acompanhada do confisco, onde o confisco remove a capacidade do culpado de usar técnicas amaldiçoadas, o que conecta com o fato do Higuruma receber a espada do executor, que permite a execução da pena de morte. E sem exceções, qualquer pessoa que seja cortada por essa espada morrerá imediatamente. E essa expansão de domínio fica nessa posição porque, como eu falei no início do vídeo, é um tipo de domínio que não tem acerto garantido letal, então essa característica mais branda vai fazer ela ficar nessa posição, o que vai nos levar para o 10º lugar, que é o jogo da morte ocioso do Hakari Kinji. Essa técnica é baseada em uma máquina de pachinko inspirada na série de mangá de romance Trem Privado do Puro Amor, onde o objetivo do Hakari é acertar um jackpot, alinhando 3 símbolos decorados com personagens do trem do privado amor puro, e o jackpot é o grande prêmio, e quando o Hakari acerta o jackpot, recebe energia amaldiçoada ilimitada e uma técnica amaldiçoada reversa totalmente automática por um tempo específico, que basicamente torna ele praticamente imortal por um curto período de tempo. E para acertar o jackpot, o Hakari precisa participar do jogo e ter muita sorte, já que as chances são 1 em 239, e todas as regras do jogo são transferidas para o oponente através do acerto garantido do domínio, o que faz dessa expansão de domínio ser uma expansão do tipo não letal. E o jogo começa no modo normal, em um palco neutro, e quando a batalha começa, o Hakari pode manifestar diferentes indicadores visuais, como portas de obturador, bolas de reserva e efeitos consecutivos, e as portas e bolas de reserva são ataques ofensivos, enquanto os efeitos consecutivos são indicadores de defesa e refazem uma sequência para reverter danos. Existem também indicadores de cores diferentes, que simbolizam raridade e a chance maior de acertar um jackpot. O Hakari pode escolher qual indicador visual manifestar, mas o sucesso da técnica depende da sorte, e conforme os indicadores visuais são gerados, o jogo progride e revela os números necessários para o jackpot. E existem assim 4 cenários diferentes, cada um com uma chance de acertar o jackpot. Por exemplo, o cenário do cartão de trânsito leva o Hakari e o oponente
imediatamente para uma parte diferente da estação de trem, onde o personagem da série de romance do mangá, o Yuki, deve passar pelo portão e começar a trabalhar para acertar o jackpot. E cada cenário, como eu já falei anteriormente, usa os personagens do mangá Trem Privado do Por Amor de maneiras diferentes. E se o Hakari não conseguir acertar o jackpot, o estágio retorna ao seu início, e isso se repetirá até que o usuário ganhe ou fique sem chances, e a probabilidade de acertar o jackpot aumenta nas primeiras ativações consecutivas. E quando o Hakari acerta o jackpot, o domínio desaparece e a música tema do mangá de romance que inspira a expansão de domínio toca em voz alta ao redor do usuário, e assim o Hakari recebe energia amaldiçoada ilimitada durante a duração da música. A energia amaldiçoada ilimitada permite a cura do corpo e os torna invencíveis por tempo específico, como eu falei no início dessa parte, e ao final da música, a energia amaldiçoada retorna ao normal e a técnica amaldiçoada é reposta, e isso permite que o Hakari abra o seu domínio repetidamente desde que acerte o jackpot, além, claro, de também existirem condições especiais de jogo que alteram a probabilidade e o estágio, que eu não vou citar aqui, porque senão vai fazer esse vídeo ficar extremamente longo, e esse aqui não é o objetivo. Por isso a gente já vai seguir pro nono lugar, que é o domínio do cemitério da divindade da varíola, onde essa técnica mortal é capaz de prender o alvo em um caixão e enterrá-lo no subsolo usando uma lápide gigante de pedra. E assim que a vítima é aprisionada no caixão, uma contagem regressiva de 3 segundos se inicia, e se a pessoa não conseguir escapar nesse curto período de tempo, ela será infectada com a varíola e perderá a vida. É uma técnica extremamente perigosa e assustadora, galera, porque, claro, como é uma expansão de domínio do tipo letal, possui a função de acerto garantido, obviamente aprimorando a técnica amaldiçoada e garantindo a morte do adversário, desde que sejam preenchidas as condições necessárias que eu falei anteriormente. É importante destacar o poder e a letalidade dessa habilidade, pois uma vez capturado dentro do domínio, as chances de escapar são mínimas, e é realmente uma demonstração assustadora do poder da divindade da varíola e da sua conexão com a doença. Em oitavo lugar, Horizonte do Skanda Cativante, do Dagon. Quando o Dagon forma um selo em seu estômago, um domínio especial é conjurado. Esse domínio nos leva a uma praia tropical deslumbrante, com a floresta de palmeiras de um lado e um vasto oceano do outro, um lugar que realmente parece tranquilo e sereno. Porém, dentro desse domínio, o Dagon possui um acerto garantido letal que permite que os Shikigamis dele atinjam seus inimigos automaticamente, e do ponto de vista do inimigo, os peixes surgem repetidamente, tornando-os assim extremamente difíceis de serem bloqueados, e os Shikigamis só se materializam quando atingem o alvo, devorando instantaneamente sua carne, e é realmente uma habilidade impressionante que confere ao Dagon um ataque certeiro surpreendente, e os oponentes têm dificuldade de se defender, porque os peixes surgem do nada, tornando o bloqueio quase impossível. Por isso ele vai ficar aqui nessa posição. Em sétimo lugar, a Montanha do Caixão de Ferro, do Jogo. Esse domínio nos transporta para o interior de um vulcão ativo, e é realmente uma câmara de pedra selada, com grandes fissuras nas paredes e no solo, de onde jorra magma em grandes quantidades, e o calor dentro desse domínio é tão intenso que um feiticeiro comum entraria em combustão imediatamente ao estar dentro dele. O jogo utilizou pela primeira vez sua expansão de domínio quando estava desesperado para enfrentar Satoru Gojo. Para tentar superar a técnica infinita do Satoru Gojo, o jogo precisava usar um ataque de acerto garantido. No entanto, enquanto um feiticeiro normal seria consumido pelo calor do caixão da Montanha de Ferro, o Satoru Gojo saiu ileso e foi até mesmo capaz de proteger o Yuji Itadori no intenso calor também. E assim, a gente pode ter a impressão de que esse domínio de jogo não é tão poderoso, porque bem, ele foi usado contra o Satoru Gojo, né, que fez parecer que era pouca coisa. Contudo, o jogo é uma das maldições mais poderosas da obra, e se não fosse o Gojo ali, muito provavelmente o seu adversário seria mandado jogar no Vasco. Por isso, ele vai ficar aqui nessa posição. Em sexto lugar, Tríplice Aflição da Yoruzu, e essa técnica permite que a Yoruzu expanda o domínio com apêndices semelhantes a cogumelos flutuando em um espaço vazio. E esse domínio é do tipo letal, e por causa disso também possui a função de acerto garantido, e nele os apêndices atuam como guias para os ataques construídos de Yoruzu, aumentando assim a sua efetividade. Essa habilidade é extremamente útil em combate, porque permite que a Yoruzu direcione seus ataques de forma mais precisa, aumentando suas chances de acertar o alvo e causar danos significativos. É impressionante ver como Yoruzu consegue controlar e manipular seu domínio para melhorar sua precisão e eficiência nos ataques. Essa técnica certamente faz dela um oponente formidável em batalha, mas também sofreu do mesmo mal que o Jogo, enfrentou alguém além da lógica dentro de Jujutsu, que foi o Sukuna. O que vai nos levar para o quinto lugar, que é o Palácio da Lua Ventre Temporal, do Naoya Zenin. Esse domínio nos transporta para uma área vazia, toda em preto, com algumas partículas flutuantes e um estágio principal, conhecido como Palácio da Lua Ventre Temporal. E a função especial desse domínio é a capacidade de injetar filmes de quadros de animação no pescoço dos alvos, utilizando a feitiçaria de projeção, e qualquer pessoa que se mova dentro do domínio precisa seguir a regra de 24 FPS, que são quadros por segundo, da feitiçaria de projeção. Caso contrário, sofrerá inúmeras lesões sangrentas a cada movimento.
conhecimento, e o domínio aumenta a precisão de técnica amaldiçoada incorporada e tem como alvo células individuais, e congelar os inimigos faz com que pequenos cortes e gases apareçam por todo o corpo, imobilizando completamente o alvo, e forçar o movimento dentro do domínio pode até resultar na perda completa de uma parte do seu corpo. Naoya utilizou sua expansão de domínio pela primeira vez quando estava lutando contra Maki Zenin, Hagane Daido e o Hokujushi Myo, e foi levado ao seu limite como um espírito amaldiçoado vingativo. Ele conseguiu prender Daido e Myo dentro do domínio, injetando assim linhas de filme em seus pescoços, e porque eles não obedeceram a regra de 24 FPS, Daido e Myo sofreram inúmeras lesões sangrentas por todo o corpo. O Myo desmaiou e o Daido teve sua mão decepada quando tentou atacar com a katana da alma dividida. No entanto, o domínio não reconheceu a Maki e ela conseguiu se mover livremente dentro dele, já que não possuía energia amaldiçoada, e assim a Maki aproveitou essa vantagem e atacou Naoya por trás, conseguindo derrotá-lo. Contudo, é fascinante como esse domínio do Naoya pode manipular as células individuais e causar ferimentos tão graves nos alvos, o que vai fazer ele ficar aqui nessa posição, porque em quarto lugar nós temos a prisão Mahayana do Mahito, onde quando ativada, essa expansão de domínio cria um grande ambiente preto ao redor do alvo do Mahito, e nesse ambiente o alvo é cercado por mãos gigantes unidas, formando uma espécie de flor, e essas mãos são conectadas a vários braços que se entrelaçam, criando um padrão de rede que envolve completamente o alvo de Mahito. E a prisão Mahayana, ou auto-incorporação da perfeição, como também é conhecida, potencializa a eficácia da técnica amaldiçoada de transfiguração ociosa do Mahito. Ela garante que cada ataque atinja a alma do alvo, sendo extremamente preciso e eficiente. Nanami até mesmo descreveu a sensação de estar dentro desse domínio como estar literalmente na palma da mão do Mahito. Ao lado do vazio limitado do Gojo, Nanami afirmou que a prisão Mahayana é praticamente uma vitória garantida para o Mahito em uma batalha, e é fascinante como essa expansão de domínio do Mahito pode manipular e atingir diretamente a alma do alvo, tornando extremamente perigoso em combate para qualquer inimigo, se ele não for o Gojo ou o Sukuna, que vai nos fazer chegar no nosso pódio. Contudo, antes disso eu preciso deixar um recado, porque se você tá gostando do vídeo até aqui, na descrição eu vou deixar outro vídeo aqui do canal, que foi o rank dos 10 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen. Então depois que sair desse vídeo, confere lá que também tá bom demais, hein? Porque voltando pro nosso rank, em terceiro lugar, Profusão do Útero, ou Invólucro do Reino Ventral, do Kenjaku. E quando ativada, essa expansão cria uma torre composta por totens grotescos e amaldiçoados que se assemelham a espíritos fundidos. E essa torre possui um poderoso ataque de força explosiva, semelhante ao golpe direto do Maximum Uzumaki. No entanto, a natureza exata desse ataque ainda é desconhecida, deixando-nos curiosos sobre esses seus detalhes. Kenjaku foi o primeiro a utilizar essa expansão de domínio durante sua luta contra Yuki Tsukumo, e ele expandiu o domínio sem fechar a barreira imbuída em sua técnica amaldiçoada, tornando-a incrivelmente poderosa, assim como o Sukuna faz. Em poucos instantes, a barreira de Yuki foi desfeita completamente, e a falta de barreira fechada tornou difícil até mesmo para o Tengen atingir e desmantelar o domínio do Kenjaku, já que a barreira vazia ao redor estava dissipada, e o golpe garantido do Kenjaku causou graves ferimentos em Yuki com sua onda explosiva. No entanto, o Tengen conseguiu dissipar o domínio do Kenjaku ao interferir na área de efeito do golpe garantido imediatamente depois, e o fato do Kenjaku ser considerado o segundo melhor usuário de barreira do mundo por Tengen, ficando apenas atrás dele mesmo, é algo que não pode ser negado, e também teve influência para essa expansão de domínio ficar aqui nessa posição, o que nos leva para o segundo lugar, que é o vazio ilimitado do Satoru Gojo. E essa expansão traz o próprio Gojo e seus inimigos para dentro do próprio ilimitado, e essa expansão cria um vasto vazio de conhecimento infinito, onde informações ilimitadas inundam a mente do alvo, e essas informações brutais sobrecarregam ele, deixando-o completamente imobilizado. É como realmente se a mente do inimigo fosse dominada por um fluxo infinito de informações, tornando impossível pensar ou agir. Nanami até mesmo descreveu a expansão do Gojo como uma vitória quase garantida, uma vez que ele prende o alvo completamente, e dentro desse vazio, o inimigo experimenta um fenômeno peculiar. Eles conseguem ver e sentir tudo, mas ao mesmo tempo não conseguem ver ou sentir nada, como se todas as ações que a pessoa já tomou em sua vida fossem forçadas sobre ela infinitamente. E essa completa incapacitação leva o alvo a um estado de sofrimento, onde eles não podem fazer nada além de enfrentar uma morte lenta. No entanto, é importante ressaltar que esse efeito não afeta o Gojo ou qualquer pessoa que ele esteja tocando sem intenção de prejudicar. E é realmente impressionante como essa expansão de domínio pode dominar completamente a mente do alvo, deixando indefeso e incapaz de agir.
é uma habilidade formidável que pode garantir a vitória em uma batalha, por isso ela vai ficar aqui nessa posição, que nos leva para o primeiro lugar da lista, que é o Santuário Malévolo do Sukuna, onde, como o nome sugere, o Santuário Malévolo cria um ambiente distorcido que se assemelha a um santuário budista enlouquecido para consagrar o capiroto. Ixi, coisa ruim, vixe Maria. Mas enfim, o local é cercado por água escura e crânios em forma de touro espalhados pelo chão, e a estrutura do santuário possui chifres no telhado e crânios pendurados nele, e as entradas grotescas em cada lado do santuário são grandes bocas assustadoras. O acerto garantido da expansão do Sukuna é implacável. Ele corta tudo dentro do seu raio de ação com dois tipos de ataques de corte, o clivar e o desmantelar, e assim o Sukuna pode escolher qual ataque usar dependendo do tipo de alvo, como por exemplo usar o clivar para atingir aqueles com energia amaldiçoada e o desmantelar obviamente para atingir o oposto. E durante a batalha com Mahoraga, por exemplo, o Sukuna liberou o poder do Santuário Malévolo e causou uma enorme destruição em Shibuya. Ele usou seu domínio para lançar uma torrente de ataques cortantes em um raio de 140 metros. Além disso, Sukuna pode ampliar o alcance dos seus ataques ao criar uma rota de fuga dentro do domínio usando o voto vinculativo. Mas não apenas isso. Em Shibuya, Sukuna restringiu o alcance do seu domínio para evitar atingir o Megumi Fushiguro. É importante também ressaltar que o Santuário Malévolo pode ser igual ao vazio limitado em um confronto de domínios, mas apenas dentro de uma barreira, porque durante a batalha entre o Sukuna e o Satoru Gojo, o alcance do Santuário Malévolo ultrapassou a barreira do vazio limitado, e assim, a estrutura da barreira do Satoru Gojo não foi capaz de resistir aos poderosos ataques de corte do Santuário Malévolo, resultando assim em Satoru Gojo sendo atingido pelo golpe garantido do Sukuna, o que faz do Santuário Malévolo ser realmente uma força a ser temida, capaz de causar destruição em seu caminho. Por isso ele vai ficar aqui em primeiro lugar. Mas enfim, esse foi o meu ranking de todas as expansões de domínio de Jujutsu Kaisen, da mais fraca à mais forte. Concorda? Não concorda? Comenta o teu ranking e a tua opinião pra gente debater, que é sempre a melhor parte, porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!